E a pegada desse módulo é mais voltada àquilo que você vive fazendo no Spectrum. Spectrum, para quem não sabe, é o fórum do jogo, mas que você nunca conseguiu fazer dentro do jogo. Pois é, parece que eles estão tentando dar aquela unificada nos dois modos. Tudo começa com a atualização do aplicativo social do Mobiglas, onde fica claro pra gente por que eles não entregaram este recurso quando entregaram aí o Mobiglas novo, ou seja, a gente ia ter um Mobiglas bem bombado nessa parte social, e isso você vai ver agora. Como no caso aí, sua própria lista de amigos agora exibe o que você tem na tela inicial do jogo, até o status do seu amigo, se ele tá no jogo, se ele não tá, se ele tá em Lore View, se ele tá em Microtech, ou se ele tá lá no Spectrum, ou mesmo se ele tá lá no Arena Commander. E se ele quiser colocar que tá ocupado para ninguém perturbar ele, ele ainda pode colocar como você viu ali na tela. O vermelho ao lado do nome com certeza significa ocupado. E pelo dito também, as coisas vão ser compartilhadas tanto na internet quanto aí no Mobiglas. Você vai poder pôr até uma notinha para saber quem é aquele cara ali, para você não esquecer. Você também vai ter algum lugar para você procurar os seus bloqueados, aqueles griffers sem vergonhas que ficam jogando a nave em cima de você. E você também pode pôr uma nota para lembrar o que aquele cara aprontou com você, assim como inimigos também. Já quanto à parte, vai dar para saber até que posição da nave o seu amigo está ocupando, se ele está na torreta, se ele está como piloto ou coisas do tipo. Também deram a entender que vai dar para ocultar essa localização aí, para aquele cara que fica acompanhando os streamers, depois vai caçar eles a todo custo. Ainda teremos também o Pet Finder, isso para você encontrar grupos que estejam precisando aí de alguma força de alguém. Você mesmo pode colocar lá, precisa de 4 torreteiros. Também ganhamos umas abas a mais aí na ideia do chat, que também é bastante interessante, tem até uma ali, combate log. O conceito de combate log, para quem não sabe, é aquele cara que quando vê que vai morrer, ele vai e desloga do jogo. Porém, eles foram meio vagos no assunto. Não sei se ali é onde fica marcado que a pessoa fez combate log, se é para relatar combate log, não dá para saber. Mas no chat também vai ter uma outra coisa muito legal. Você vai poder linkar os contratos que você vai fazer para os seus amigos para eles pegarem a missão a partir dali. Assim como também você vai poder linkar a sua localização para os seus amigos te acharem. Até link de itens também vai rolar. O Foip, aquele recurso onde você usa uma webcam para simular lá os seus gestos, também andou melhorando nas expressões, ficou bem mais realista agora, não tá mais com aquele aspecto de tão zoado. Outro ponto legal é que vai dar para você escolher seu personagem enquanto faz suas caretas, para ver se ficou tudo encaixadinho. Melhor não falar essa palavra aqui, senão vou invocar o Bubu e o Matias. Falando nisso, você pensou que eu ia esquecer, né? Pois tá aí, um abraço pra você. Quanto ao VoIP, ele vai acabar recebendo uma bela de uma revisão para não ter mais falhas de comunicação. E lembra daquele esquema do sistema de guias que um tempo atrás eu comentei sobre uma promoção? Deixo até aí no link dos cards para você lembrar do que se trata. Pois é, ele vai estar tanto lá no Spectrum quanto no jogo a partir de agora através do seu Mobiglas, olha só que legal. Lembrando que aqui eu tô só resumindo para você o mais completo, onde vai explicar muito mais sobre o esquema de guia dentro do Mobiglas, é vendo a tradução que vai depois dessa parte aqui. A grande cereja do bolo mesmo aqui é que a gente vai ter uma bela de uma tabela que mostra quem é confiável ou não, que finalmente quem faz aí a parte de socorro médico não vai mais se dar mal com essa tabelinha aqui. Ao que se entendeu, vai valer tanto para o socorrista quanto para quem vai pedir o bico. Para quem não sabe, tem a turma que adora estragar o jogo, abre lá o socorro médico, vai lá o cara socorrer, todo contente que vai ajudar alguém, chega lá, é morto e tem tudo roubado. O que basicamente faz com que se mate a profissão. No guia Whiteless da Cutler's Red eu fiz até um pequeno apelo quanto a isso. Isso vai valer também para várias profissões, ou seja, tem muitas bolinhas vermelhas ali na classificação, corre fora. Para terminar meu resumo, a gente vai terminar com a ideia de orgs. Eles jogaram toda a ideia de orgs também no Mobiglas. Ficou uma loucura. Você tem diversas possibilidades, desde marcar aliança, marcar inimizade contra org, guerra, assim como também gerenciar seus membros. Esse aqui vai fazer isso. Esse aqui não tá andando muito, não tá aparecendo muito aqui na org. Deixar recado, marcar evento, vai dar para fazer uma infinidade de coisas e no final ainda tem uma coisa muito top. Eles mostraram até naves com emblema das orgs, camisas com emblema das orgs, tudo dentro do jogo.
Porém, mais uma vez, isso aqui é só um resuminho, gente. O mais completo mesmo você acompanha agora aí com o Punks, que ele traduziu a Citizencon pra gente aí nesse dia. Chega de ouvir o chato do Vlasovas. Vai lá. Acho que voltamos do breaking. A Social Universal. Okay. Hello! Can you hear me? 1, 2. All right, cool. Okay, so in the Star Engine presentation, that was Benoit. In this one, I am Balt, my player persona. I will now channel my inner Jared in this one, and I will be your host for this panel. Woo! It's time to discuss a social universe, but before we start, É hora I de have a couple discutir agora o warnings. universo First social. one, let's take a look at this one. Temos algum aviso. Primeiro vamos dar uma olhada I did this nessa in our last print, né? technical preview demonstration. Ele pegou isso da And última, God, I was so happy to see da all última these demonstração people on the técnica. train. It O just trem made superlotado. me, like, very, very emotional. And so I want to take a moment to thank every one of you that have participated with Tech Preview Server Meshing Test A, B, C, D, and E so far. You guys have been thousands to come and help us test this technology, and the team and I are really humbled, and we feel energized by your energy. So on our behalf, thank you very much. Now, the above picture is really nice, other than this guy, but Ele tá comentando, né, que ele ficou emocionado de ter visto tanta gente no último Tech Preview, né? Agora eles vão comentar sobre a fundação do MMO. Que no caso é conectar com outros players para participar de aventuras ou receber suporte quando necessário. Ou quiser participar de empreendimentos maiores, né? Ou você simplesmente quer administrar um negócio legal e obter algum lucro. Aí ele está falando que às medidas que os shards do servidor crescem, precisamos dimensionar as ferramentas sociais dos players, né? Para tamanhos de MMO. Nossa ambição, ele está falando que a ambição dele sempre foi construir um grande sistema social, incluindo não apenas o jogo, mas a guerra lá fora. Como no Spectrum, né? This side of the game in favor of others. For example, the Comlink app is by far the oldest application in Mobiglas. It's now time to correct this and make progress on this plan. Ele está falando que eles negligenciaram essa parte desse lado do jogo em favor de outros. Por exemplo, o aplicativo de Conlink, que é de longe o aplicativo mais antigo da classe do mobi, né? E é hora de corrigir isso e progredir nesse plano. E ele está falando que o objetivo deles como um lembrete em Star Citizen é para todos os tipos de jogadores Star Citizen não num aspecto só de MMO, né? Também incluir os solos players, os casuais. Ele está falando que eles são um RPG, né? Ele está falando que, dizendo isso, ele não é um jogo PvE versus PvP. Nós somos todos, né, são todos, tudo isso, né? O famoso PvE e VP. Ele está falando que eles se esforçaram para construir um ambiente social. At the updated Star Citizen social tools and how they tie into the game. But first, look at this guy. A warning. What we're going to show you is very early work. And we will not be Aí ele está falando, primeiro olhe para esse cara, um aviso. O que vamos mostrar para vocês são trabalhos antigos. E não vamos fazer uma revolução ou quebrar barreiras, só queremos levar nossos jogos, o Star Citizen com padrão de MMO. And so, in order to do this, we've enlisted some help. First of all, throughout this presentation, all the screenshots are made from you, the community, directly pulled from our community hub. You're going to see some player names on screen. Most of them are all of our. Aí ele está falando que ele pede ajuda, né? Primeiramente ao longo dessa apresentação, todas as capturas de tela foram feitas por a gente, né? Pela comunidade, diretamente do hub. Então, provavelmente você verá algum nome de jogadores na tela. E ele está falando que a maioria são players evocados, né? E por isso eles deveriam reservar esse tempo para agradecer a todos os evocados.
Ele não vai mentir, essa apresentação vai ser muito Mobiglas, né? Tipo, muito mais parada, não é muito chamativo, mas o impacto dela é muito grande e de grande ajuda. Hello, Citizencon. Hope you're doing all right. And Ben, you forgot to cover the Swedish before in your earlier introduction, so tjena. Ah, nice. All right. Ele fez a piadinha, né? Que esqueceu de cobrir o sueco na última apresentação, então deu um sueco. JJ to the stage. Então eles vão convidar o diretor assistente pro palco também. Agora, pra falar sobre o Social Universe. My spot's quite far away. Yeah, no, you walk it out. Walk out. Okay, so social universe begins with your friends. That's your closest group. It's the first go-to when you want to play. Ele tá falando que então o universo social começa com seus amigos, e esse é o seu grupo mais próximo. É a primeira opção quando você quer jogar, é o nosso sistema de amigos atuais, né? Os nossos amigos próximos. Né? Então a primeira pergunta para o JJ é o que vamos fazer através das melhorias dos amigos e da gestão de amigos. Então eles estão pegando nosso aplicativo mais antigo, né, o Mobiglas, e atualizando para um aplicativo social totalmente novo. E essa é a nova lista de amigos, né, melhoradas. What? I'll have no friends at all then. So this is now just a dedicated space for your real friends. So, you're now going to be able to see what those real friends are doing with richer presence. Ele tá falando que agora será possível ver o que os seus amigos estão fazendo, né? Pra dar uma noção melhor do que seus amigos o que eles estão fazendo no jogo, né? Qual conteúdo eles estão fazendo, né? Onde eles estão, se eles estão jogando Arena Commander. Another key upgrade is synchronizing with Spectrum as well. So you'll be able to see friends that are in Spectrum itself. Você pode colocar o seu perfil em ausente, né, para você não ser incomodado, em ocupado, se você tiver alguma missão muito importante. E isso também ele está falando que você pode aceitar e receber convites direto do Spectrum. Ele tá falando que ao longo dessa apresentação, qualquer funcionalidade que eles vão mostrar será compartilhada em jogo e no web. What are we doing to help management of huge friends list? Nice humble brag, Ben. Uma pergunta que foi feita para ele é se você tiver muitos e muitos amigos, né, o que você pode fazer como gestão para saber os seus amigos mais próximos, né? Então eles estão dando a capacidade agora de você adicionar notas aos seus amigos, né? Tipo, esse aqui é meu amigo Cyber, e colocar no joguinho lá. Ou a conta alt, né? Como ele tá no exemplo na tela, né? Bens alt account. Se você conheceu alguém durante a missão. Who you gonna call? That's the question. You're gonna call your friends. You're gonna call your party. So this is where it should live. Seem to have got a lot of UEC there as well, Ben. I swear to God. Eles estão movendo também o sistema de ligação para a aba de social, né? Yeah, Sure. Falaram do dinheiro dele, daí ele falou, não, isso aí é só minha mesada. Puta mesada grande. When you meet people is that some of them aren't nice. Abusers, pad rammers, active griefers, you know? Currently, we can't do anything about that in the game. What are we doing to help the situation? Legal, perguntou dos griefers, né? Às vezes você conta pessoas que não são legais, né? E aí o que você pode fazer sobre isso, né? E aí eles estão introduzindo essa lista de bloqueados e até mesmo a lista de hostiles, né? De inimigos. Whenever you see some of these other systems we're about to talk about where you can group up, we're going to make it harder for you to see each other as well. Now, we also have a much requested hostiles list for people who have made a real enemy of you as well. The KOS list is finally making its way in. Oh, yeah. You'll also be able to add notes here as well, just so you can remember that person I blocked 2 years ago, you remember why, because you're going to forget. And then for those situations where someone really wants to go the extra mile to be a super mega ass, you can report them to us,
E as notas também poderão ser acrescentadas aos seus inimigos, né? Aos seus hostiles, né? Tipo, spawn camp outside Serafim, né? Tá camperando a estação de Serafim. I need a party. The party is at the core of the social experience when you're heading into a mission, meeting with other players, or whether they're friend or not. Our party system is very bare bones at the moment. It does have some cool features, but what are we planning to improve parties? Então, perguntou o que nós estamos fazendo para aprimorar as pares, né? Os grupos. Então, sim, como ele disse, tem alguns recursos legais, como marcadores, sincronização quântica. So we already support large parties, but we want to do this well. We have been seeing what you do in the tech previews, and people have been partying up in hundreds. 100 plus people in one ship? Come on. And that's all right. We just want to make sure that we're adding better support for this. Ele tá falando agora sobre grupos grandes, né? Ele já viu pessoas com mais de 100 pessoas em grupo, né? E eles querem aprimorar essa funcionalidade de grupos grandes. Aí ele tá adicionando esses marcadores, né, de o que tá acontecendo com a pessoa, né? Se a pessoa tá bem, se ela tá morto, ou talvez offline por algum motivo. So, you will see. Yeah, maybe that's worth a pause. So, you will see all the vehicles that your party members are in, as well as the seat that they are in. This will give you great. Ele tá falando também que você conseguirá ver todas as naves que seus amigos estão, inclusive os assentos. Você consegue saber onde tá. Por exemplo, o Max Thrasher ali tá na torreta de Gunner, né? Que é tipo um mini gerenciador de frota. So there's going to be more improvements as well. So you're going to be able to control permission for invites. So only your leaders and assistant leaders can actually invite people. So it's no longer an absolute free-for-all. And we're adding an absolute MMO state. Você poderá controlar a permissão de convite também. Para você deixar certas pessoas convidar, né? And while we're talking about group play, and maybe it's unwanted group play in this case, we're improving the quality of life for our streamers as well. So we'll no longer have a shared player list. We're going to be obscuring things like your on-screen name and location and so on, just so you're a bit harder to find while you are streaming. Ele tá falando também que vão melhorar a qualidade de vida dos streamers, né? Quanto às pares também. Vai ocultar coisas como seu nome na tela de localização e assim por diante, né? Para evitar stream ghost, etc. Só para que seja um pouco difícil te encontrar, né? Enquanto você estiver fazendo a sua stream. That's cool, but as we navigate the verse, it's always very difficult to find people. We have a single channel. People are blasting, looking for groups. It's a bit awkward. You never know what you're going to find. With bigger shards, I know I'm the bigger shards guy now, but we're going to have a lot more players in there. There must be a better way. Well, Ben, we have given this some thought. So, the second tab in the social app. Agora vamos falar da segunda aba da social, né? Aí eles estão apresentando o localizador de grupos, né? Party Finder. Ele tá falando que é basicamente um sistema de matchmaking controlado pelos jogadores, né? Se você está procurando por mais jogadores, é só você entrar aqui, anunciar sua party e dar a ela um nome informativo, né, do que você está fazendo ou qualquer outra coisa. Ou você pode colocar, por exemplo, precisamos de gunners, precisamos de engenheiros, precisamos de pessoas para aprender o jogo. You might want to do some, again, specific content, so you want to do with a set number of members in the party, or you might want a tight-knit group. That's something that I would like very much. Você pode também colocar que você está fazendo algum conteúdo específico, né? Tudo isso para procurar um grupo procurar players que estejam de acordo com o que você está fazendo. It's time to list your party. And then people are going to be applying to join your group, which E aí as pessoas podem aplicar para entrar no seu grupo, né? You're the reverse guy today.
I'm stuck in one gear. So you can then request, the people that are requesting, you can then look at their information and you decide on whether or not you want to accept or reject them. E aí a pessoa vai dar o apply, né? E você pode decidir se a pessoa vai ou não entrar no seu grupo, né? Você pode rejeitá-las. Gabriel just mentioned, so like setting your group name, roles needed, path size, and so on. You're going to be able to use those as filters to find the right group. E você também, a pessoa que está procurando poderá usar certos filtros, né, para procurar os grupos que estão de acordo com a gameplay dela. FPS, evento, roleplay, beacon, tudo isso você pode procurar no localizador. No maior estilo de jogo MMO, né, no jogo de MMORPG. But I'm curious, as we're going to get bigger shards, let's say that already, how will we improve communication? It's very much of a mess right now. Agora a pergunta é como a pergunta que está fazendo para eles é como vamos melhorar essa comunicação, né? Com mais players entrando, né? Com o server meshing, muito mais player, como é que a gente vai fazer para melhorar isso, né? Então a ideia é eles agora vão falar sobre chats, né? Eles estão adicionando novas opções para você personalizar sua janela de chat, dando você o poder de fazer o bate-papo que você quiser. Tá trazendo também novas abas de bate-papo. Eles estão adicionando também o combat log. How kind of you. So, first off, as we can see here, we're making slash commands actually useful. So, no longer just Ele está fazendo, uma coisa que eles estão fazendo é fazer os comandos por barra ser mais úteis, né? To proximity chats with say and /dl commands, as well as sending DMs to other players. What the hell, Ben? You said you were going to take that. Hey, you wanted a real example. Sure. É, deu um exemplo, né? So, another thing we're adding is that we're giving you the power to share information more easily via links. Outra coisa que eles estão fazendo é compartilhar informações de maneira mais fácil, né? Tipo, linkar os contratos, né? Cheesecake! Yes, cheesecake. Yeah, cheesecake is maybe better than Xenofret. Also, Então você vai poder compartilhar esses contratos pelo chat, né? Tipo, vamos fazer tal contrato e consegue linkar ele no chat. This means that you can click the link and it will take you to the exact location in the star map, making it easy for you. Também compartilhar localizações, né? Tipo, tô preso em Mickey L2, eu consigo compartilhar minha localização no chat da party para vocês clicarem e ir direto pro Starlink nessa área, né? Lastly, we're adding player links to make it easy for you to connect your friends with one another, right? So what we're talking about? Pode linkar até players também, ó. Como eles estão mostrando. Invite him to the party? I sure can, Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FOIP anyway. So you guys give us some air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. Aí fizeram uma piadinha, né? Linkaram o Sean no chat e chamaram ele pro palco, né? Como se estivesse usando realmente o sistema de social. Hey, Ben. Hey, how you doing? I'm good. Hello, everyone. Good to see you all here. So, I've come up to talk a little bit about FOIP and VoIP. So, it's a bit of the Ele veio no palco para falar um pouco mais sobre VoIP. Então é um pouco sobre canal de comunicações. VoIP e FOIP, né? Que é o Face over Internet Protocol. Way back in 2019, Face over Internet Protocol. So VoIP gives us spatialized audio where you can hear and be heard within the universe. Whether you've got a helmet on, you've got a different filter. If you're far away, you can hear that Então ele they're tá far explicando, né, away. que o VoIP dá o áudio para eles especializado, né, onde você pode ouvir e ser ouvido dentro do universo. E se você tiver com um capacete tem um filtro, né? Se você estiver longe tem um outro filtro, poderão ouvir eles de longe. E aí eles estão falando que eles adicionaram um rosto a isso, né? So it's been in for a little while, but it hasn't really been updated so much since then. So the cool part about it, and
I really got to mention, it's not a replacement for motion capture equipment. It's not a depth camera. It uses pretty much anybody's 2D-based web camera to track your face. So it can do Ele tá falando que eles querem melhorar isso, né? Ao invés de usar o tracker de cabeça, etc., eles querem usar uma webcam 2D para rastrear o seu rosto, né? Nessas chamadas de vídeo. O que é legal que isso dá oportunidade para todo mundo participar, né? So it's been used in expected ways and unexpected ways by the community. Let's have a look. Aí ele tá falando que a sincronização é super importante, então vamos dar uma olhadinha nessa sincronização da webcam, né? Seems someone's on our case. One of our Ninedale's facilities was sacked last night. Total loss. The bunker was destroyed. And 3, 2, 1, go. This isn't what they said it would be. Subject has crossed the perimeter. Most people don't associate ladies like us with salvage, do they, Shell? That's right, Mel. In fact, we're the best in the whole system at salvage, aren't we, Mel? That's right, Shell. And you look like you get about a bit. I'll do it. You need a break. What? No, you're up there in what? Your underwear, just drinking hooch or something and just singing away? Wait, we have hooch? Hi, I'm Natronics, and you're watching Redline, your source for adventurous stories throughout the verse. The name's Brad. Agent Davina Brad. Excuse me, Captain? I'm Aaron Baxter. We topped off yet, Aaron Baxter? Just about, sir. Good. I don't want to spend another second on it. Something we have in common, sir. Hey, yeah. It was that day when I met Mr. President that my life changed for the better. Eat that apple. Apples. You were never supposed to know any of this, Detective. You were supposed to die at Safe Haven. Rachel. Rachel's dead. Hey man, I'm back again. You have any hats? Oh dude, I read the cap. What are you looking at, sir? Go away. Lembrando, né, tudo isso daí não precisa de um tracker de cabeça ou qualquer outro dispositivo, é só webcam. By the community, and I love it. I love it. I think it's awesome, bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. So one of the big ones that we've made is head rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person. Agora ele tá falando sobre head tracking, né? Aqui tá falando que tem algumas melhorias que eles podem fazer sobre isso. Então, uma das grandes que eles fizeram foi o rastreamento de rotação da cabeça, que na verdade é algo que fazemos para rastrear a cabeça em primeira pessoa, mas nunca conseguimos mover a cabeça no próprio personagem. Can we do a fake video call? Oh, you know we can do a fake video call, Sean. All right, cool. So let's call one of my guys, Oliver Cook. He's been working on some new tracking updates. Tá, agora eles vão fazer uma fake call. Hey Sean, and a big hello to everybody at Sitcom. How's it going? Hey Ollie, it's great to see you. Everyone's having a great time. I see you're using Foip. Where are you? Drive. That's correct. I'm sat here in the comfort of my own home, talking to you via the power of Foip and my webcam. We've been working on Foip recently, and we're starting to see some improvements to the quality of the tracking in game. Aí eles estão explicando, né, essas melhorias no head tracking, né, principalmente agora com o sistema de webcam. Ele está explicando que algumas posições de cabeça são difíceis de ser sincronizadas, são difíceis de ser expressadas no jogo. Hopefully, you can see there's more of a one-to-one relationship with what's going on in my webcam, and this has helped some of those problematic poses we were seeing before. One of which being a closed-lipped smile, which was quite difficult to achieve previously. We've also started to add in secondary motions that happen naturally when pulling. Agora ele tá explicando, né, que algumas posições eram muito difíceis de ser feitas antigamente e eles estão fazendo essas melhorias, né. Eles também começaram a adicionar movimentos secundários que acontecem naturalmente. Apertar os olhos, sorrir, franzir a testa.
Tudo isso são movimentos secundários que são feitos naturalmente pelos seres humanos, né? E isso é difícil de ser reproduzido e é isso que eles querem melhorar. The tracking quality could be quite noisy in environments where the lighting is less than ideal. So to combat this, we've introduced tracking stabilization, which helps to reduce the amount of noise we get from the webcam. We're seeing positive results in low light conditions, but we're also seeing a small... Aí ele falou que, por fim, outra coisa que eles notaram é que a qualidade de rastreamento pode ser bastante ruidosa, né, em ambientes onde a iluminação não é ideal. Então, para combater isso, eles introduziram a estabilização de rastreamento, que ajuda a reduzir a quantidade de ruído que recebemos da webcam. Eles estão vendo resultados positivos em condições de pouca luz, mas também vendo um pequeno aumento na qualidade em condições de iluminações ideais. Então, eles estão tentando melhorar para os dois lados. Yeah, let's do it. Let's change up my appearance here a little bit and see what we can make. The super cool thing about the character customizer is that it continues to track my face even when editing. Ele tá falando que o mais legal do personalizador de personagens é que ele continua arrastando o rosto dele mesmo durante a edição. E isso é ótimo se você quiser ver como a sua cara fica no personagem antes de decidir sua aparência, né? Então você pode fazer uns movimentos e ir mudando antes de confirmar a sua aparência, né? Okay, that's wild. Not quite what I'm looking for, but what else do we have? Dreadlocks. Super cool. Not what I'm after though. Let's see here. Ele tá se personalizando conforme ele vai vendo, ele consegue ir virando a cabeça pra ver como é que fica no personagem, ver se ele gosta. Let's stick with that for now. That looks good to me. We can do the same for anything else in the customizer. Ele tá falando que eles pode fazer isso também isso em qualquer aba de customização, né? Desde tirar a barba, mudar o formato do rosto, vai continuar sendo rastreado. We can even start to manipulate individual aspects of the face, with no detriment to the mapping onto the head. Então, eles estão prontos para podemos dizer, ele está falando que eles podem até começar a manipular aspectos individuais do rosto sem prejudicar o mapeamento na cabeça. Ele está falando que, como a gente pode ver agora, ele é alguém totalmente diferente e não está tendo problemas com rastreamento, né? Which I think is a great way of not only showing the countless combinations of heads that we can make, but also that Foip will continue to work with anything that we throw at it. I think I'm looking pretty good here, Sean. What do you think? Yeah, good. I think it's pretty unique to Star Citizen. Thanks a lot for showing it. Anytime. Aí a opinião final é que ele acha bem único pro Star Citizen, né? E agradece por ter mostrado isso. Pretty cool. All right, that's great, Sean. But the reliability of our voice transmission has been a bit spotty, with many players reporting quality loss or even full audio loss. What are we doing to improve? Aí ele tá falando agora sobre o VoIP, né? Ele tá falando que a confiabilidade da nossa transmissão de voz está sendo um pouco irregular, com os jogadores relatando perda de qualidade ou até mesmo perda total de áudio. O que eles estão fazendo para melhorar a infraestrutura geral por trás foi perguntado, né, o que eles estão fazendo para ser melhorado essa infraestrutura geral. Aí ele falou que antes de tudo nós ouvimos vocês, sabemos que tentamos e às vezes funciona e às vezes não funciona. Então o que faremos é atualizar o serviço de voz e uma revisão total do servidor de voz. E isso é realmente importante, precisamos fazer isso de qualquer maneira. Porque temos que atualizar a infraestrutura de voz para os shards, né, para o server meshing, que estão chegando, né? Então isso vai melhorar a confiabilidade, a qualidade de voz. These are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Cool. Good stuff. What? Am I done? Should we get Gabe back on? Yeah, let's get Gabe back in here. Hey. Okay, there's room for 4. Yeah. There's a lot of people on stage now. It's a bit crowded, right? Can we kick Sean? Yeah, we can. I think we should kick Sean. I should certainly do it. Bye, Sean. Foi Bye, quicado. Sean. All right, now we've made some friends, we've joined parties, and we even kicked some people. That's super great. But Então what agora brought nós you to the game? juntamos a party, temos o localizador de grupos e também quicamos pessoas. Oh.
The guide system. So we've introduced the guide Agora eu vou system falar on the sobre o web sistema a de while guia. ago, and this allowed new players and experienced players to match up, basically for a new player to get training and learning the ropes. Tá falando que eles introduziram o sistema de guia, né? Web há algum tempo, isso permitiu que novos jogadores e jogadores experientes se encontrassem. Basicamente para que um novo jogador recebesse treinamento e aprendesse o básico. E eles estão trazendo isso para o jogo também. Um guia de como para dentro do jogo, ao invés de ser só o web. Aí ele falou que eles querem encorajar todos a vocês a jogar o jogo e ajudar uns aos outros. Importante para um jogo tão grande e complexo. E enquanto eles estão melhorando a forma como ensinamos o jogo, é insubstituível ter outro jogador ao seu não é insubstituível ter um outro jogador ao seu lado mostrando o caminho, né, te ajudando. Então eles querem manter o tipo de guia do site, porque para eles já é um sistema ok, só que eles querem colocar isso para dentro do jogo. Aí ele está perguntando como você se torna um guia. Então, agora vai haver uma lista de requisitos para você cumprir dentro do jogo, para você conseguir se tornar esse guia, né, para você ajudar outros players. Aí depois de você se tornar elegível, você pode optar por ser ou não um guia. Some of you love to help, and a lot of you already are. But while I don't have time to get into specifics today, there are going to be rewards available for those of you that do put the effort in. Because we like to get paid. You do like to get paid. But ultimately, aí eles estão perguntando, né, por que você quer se tornar um guia, né? Não é só de bondade de coração, vai ter um pagamento por você ser um guia dentro do jogo. Or I'm a new player and I need training in a key area. How does this all tie together? Let me answer my own question. It ties into beacons, trust, and rating systems. Or as we say internally, beacons, but actually good. Aí ele tá perguntando, né, como é que isso vai funcionar, né? Ele mesmo respondeu a própria pergunta. Ele tá vinculado ao sistema de beacons, né? E as confianças de beacon. Look at how we're juicing them up. So first off, tying into the guide stuff, we're adding a new type of beacon. Aí você pode ir na área de beacons, né? Criar um novo beacon de guia. E você vai, se alguém adicionar, você pode, se você for elegível, você pode ir lá responder esse beacon, né? A pessoa cria um beacon de guia, ele precisa de uma ajuda. E se você for elegível para ajudar essa pessoa nessa atividade nessa atividade que ela está pedindo, você pode ir lá responder esse beacon e ajudar ela. The guides get alerted, they can accept it, contact you, and once you have the information you need, you take the beacon down, get out there. Aí você vai postar uma pergunta nesse guia, os guias são alertados, eles podem aceitar que essa missão, né, esse beacon, e eles podem entrar em contato com você. Aí quando você tiver a informação necessária, você paga o beacon, sai e usa o seu novo conhecimento, né? What are we going to do to make sure that whoever is answering my call for help is trustworthy? Are you sure that's your friend and not you? Yeah, okay. Aí ele perguntou, né, como vamos garantir que quem está respondendo esse guia é alguém confiável? Então ele falou que tem algumas maneiras de lidar com isso, e uma delas é subsidiar os beacons. Então, os guias contribuem com recompensas por pagamentos e beacons de serviço. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Medics, refuelers, and repairers, just to name a few. But if you misbehave, e aí ele está falando que isso torna realmente viável você realizar beacon, né? Então tem essas guildas que vão cobrar uma certa taxa, né, da pessoa para a pessoa ser confiável, né? You go from bronze up to gold, which indicates your level of experience and success, and only the top few will be able to earn platinum status, which essentially puts you on a leaderboard and marks you as one of the best playing in your region. A outra coisa que eles estão adicionando é uma classificação de proficiência. Ele deu um exemplo dos socorristas, né? Eles podem obter essa classificação concluindo com sucesso os beacons de serviço, o que coloca você numa tabela de classificação.
killing a beacon will result in losing rating. And then repeat offenders will enter the red zone. The bald zone. And then only really Aí eles estão dando um exemplo. Então vamos ver, por exemplo, se você não é um bom socorrista ou gosta de se comportar mal. Falha um bico. Resulta em perda de classificação. putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well in the many different ways that it can be right now. So criminal types. E aí, quanto menor a sua... Quando você entra no vermelho, apenas pessoas completamente desesperadas vão poder pedir seu beacon. Você já não é Você tem um sistema de punição, né? Porque você não recebe mais esses beacons, né? Só se for muito, muito urgente. Isso é pra aumentar a confiabilidade dos guias, né? Dos socorristas, dos guias em geral. Aí eles querem dar uma ideia pra gente do qual que é o risco de você estar se colocando ao responder um beacon. They have 2 neutral ones. Something's gone wrong, but it wasn't necessarily bad. Aí aqui, ó, então, se a gente olhar, a pessoa que está procurando ajuda para consertar aqui, você consegue ver os últimos 5 beacons recentes que elas transmitiram. Então tem 2 neutros e um vermelho, que é ruim. Então quer dizer que essa pessoa talvez tenha feito alguma coisa, né? Às vezes é um beacon falso. A pessoa tá te chamando para ser emboscado, para te emboscar. Esse é o sistema de beacon novo que eles querem introduzir, né? Porque eles falaram que atualmente você não tem muito como saber se a pessoa que tá realmente precisando de ajuda ou se ela quer te emboscar. In Sweden we call this a double barrel. Well, it's not time for lunch just yet. So, who would like to talk about player organization? Player organization. Vamos falar sobre organização de players. That's all right. It sounds like we've got a few people in orgs in the house today. But Benoit, you talked about this a while ago, right? It's been 84 years. So, I was originally asked to outline the original ideas behind As famosas all guildas, organizations né, work dentro in de the very jogo. early days of the project. A younger Ben, big ideas, same ideas, now action. You have no idea how happy I am that we're finally tackling this task. Então ele tá falando que ele não tem ideia de como ele tá feliz por isso, né? Eles estão realmente já começando eles vão abordar esse tema. There are more than 70,000 Ele organizations. tá falando que tem mais de 70 mil organizações registradas no site. 69,999 of them of decent size, and then test. Ridiculous. Too big. But all of those have custom identities, logos, charter, the amount of creative and high quality content you guys have always produced as always. Então aí eles estão dando uma palhinha de como organizações vão ser introduzidas no jogo, né? Small group of friends with just the name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Now we want to make those orgs matter in the game. Aí eles querem fazer essas organizações importarem no jogo, né? Sejam importantes. But don't let me spoil it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed big MMO player yourself, so why don't you give us the details? I didn't realize I went around self-proclaiming so much, but thank you. Aí ele tá chamando o JJ, né, pra falar sobre isso. I understand that different terminology is used in a lot of different games, so I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. So orgs, as many of you know, the players coming together to achieve a goal, whatever you want your goals to be. We give you the framework. Então, as organizações, como muitos de vocês sabem, os participantes se unem para atingir um objetivo único, né, um objetivo em conjunto, seja qual for o objetivo. So we actually made our own. So we've got the Fellowship of JJ And the Baltzfall Buccaneers. Those What? guys. You guys made your own orgs? Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, James. We also have NPC factions, and they're already in the game. Então eles têm as organizações, aí tá explicando a estrutura de organizações, né? As organizações de players, tem as facções, né? São facções dos jogos de NPC. All that horrible stuff you love, Ben, that will lose you rep. Você pode ganhar, eles já estão no jogo, né? Você pode ganhar ou perder reputação com elas. There are just a few examples, and there's going to be a lot more to come going forward. Now, there are also guilds, like the Interstellar Transport Guild. And these are essentially collections of several factions, and we're putting them in a position to be more prevalent. What?
you're saying there's something bigger. E aí agora também terão guildas, né, dentro do jogo, que são essencialmente coleções de várias facções, né, são várias facções juntas que tornam uma guilda. But you will earn rep with both still, but as the bigger entity, the guild will be much more important. And you'll find out a lot more about guilds tomorrow at the Stars My Destination presentation at the end of tomorrow. Again, a tease. But now we can dive into some of our new org systems. Então agora vamos entrar um pouco mais fundo, né, no org systems, porque as guildas vai ser falado com mais profundidade amanhã, sistema de guildas das facções de NPCs. Então agora no Mobiglas teremos a aba de orgs. Ele está falando que as organizações podem ser grandes e complexas, e como eles disseram, algumas delas têm milhares de membros. Vamos dar uma olhadinha. I'd like to point out that the Fellowship of JJ, like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and mission and crafting and leveling up. Explicando, né, que as orgs podem ser focadas em coisas como progressão, jogabilidade, missão, criação, subida de nível de reputação com as facções. All that sweet cargo for free. For free? That sounds pretty illegal, Ben. I don't know what you're talking about. What's in those crates? Slam! Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs, while I prefer something smaller. So I think it's fair to say that we like playing in different ways, and we'll want to join different orgs. Estão falando, né, que as pessoas podem querer se juntar em organizações diferentes, né? Tem pessoas que querem jogar numa organização muito grande, algumas têm um estilo de jogo um pouco mais fechado, só entre amigos. E que a aba de recrutamento é a aba para você encontrar esses estilos de guildas diferentes, esses estilos de organizações diferentes. No way. I'll have to speak with him. Anyway, yes. So we're adding filters for when you're basically trying to find a home. Ele está mostrando que você pode botar os filtros, né? O foco da guilda, né? Você achar a guilda certa para o seu estilo de gameplay. Você pode procurar por nome, por tamanho da guilda, por linguagem, foco dela. Then you can also search by the gameplay focuses you enjoy. So maybe you love trading in PvP, or maybe you like events like the Daymar Rally. Safe? Yeah. So I guess you'd end up searching for, say... Já explicaram, né, que esses filtros, né? Então você pode gostar de ser um jogador de PvP, você gosta de ser um jogador de combate, um trader, uma guilda de exploração. Você pode procurar pelo que você gosta, pelo seu estilo de jogo. We allowed you to join multiple orgs back in 2014. I can still do that, right? Oh yeah. So we're keeping it supported. Outra coisa que eles falaram, né, é que desde 2014 a gente pode se juntar a várias guildas, né? E ele tá perguntando se a gente pode fazer isso ainda. E o pessoal falou sim, estamos mantendo esse suporte e realmente fazendo status e as coisas que estão indo para um lugar um pouco maior, né? Então você pode ter diversas guildas no jogo também. Você pode ter múltiplas guildas. It's going to be your one-stop shop for joining or finding players for your org. So let's have a look at the core functions and features to look forward to. Agora vamos ver algumas core options, né? Algumas opções raízes das organizações. You'll see, well, a summary, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. So first off, vamos traduzir uma por cada. Uma das coisas que você pode fazer numa guilda é anúncio. Outra coisa é o log de eventos, de eventos importantes do que os membros da guilda estão fazendo, né? Quem a pessoa marca como hostil, o que está acontecendo na sua organização. Of being an org member. Okay, we're also adding an events calendar. So outra coisa que você tem é um calendário de eventos, né, dentro do próprio jogo, de eventos que estão acontecendo na vida real. Um exemplo ali da Citizencon, né? Você tem um calendário dentro do jogo para saber o dia, a hora. E você pode marcar o seu próprio evento no calendário.
So use this for your convoy Tuesdays, casual Fridays, holding hands in Horizon Saturdays, whatever you want. Getting crushed by the Buccaneers on Monday. Então a pessoa mesmo pode marcar os eventos dentro do jogo. Remember that it is our intent that all the features we're looking at here are available on Spectrum as well, allowing you to access this info even if you're not in the game. This applies to Ele tá falando que é para lembrar que a intenção deles é que todos os recursos que estamos analisando aqui estejam dentro do jogo, né? E estejam também dentro do Spectrum. Tanto no web quanto no jogo. So that's covered by something new called representing. And it's actually quite similar to the existing affiliation main status system on the website. So if you're into multiple orgs, you choose which one you want to represent. Você escolhe, né, qual org você vai representar. Now there are ongoing benefits for being in orgs, which we'll get Quando você representa ela, você habilita benefícios contínuos, que eu já vou abordar em um minutinho. But why? Well, we wanted to support players who like to play with different groups of friends. But we didn't want players who are just in one to be at a major disadvantage to those that are in the full six. Because really, joining multiple orgs should be your choice and not feel like it's a necessity. And there's no need for you to switch which org you're representing to see. E ele tá falando que não há necessidade de ficar mudando de qual organização você vai representar, né? O fato de você ter várias organizações só pra, tipo, uma organização de grupo de amigos pequeno, uma organização maior que você representa. Mas eles querem colocar uma limitação na frequência que você pode alternar entre as que você representa. We want you to be able to fly your banner for your org. So we're adding another MMO staple to the game. Tags. E eles querem colocar as tags, né, bem no padrãozinho de MMORPG. Então o líder pode definir a tag para a organização e isso é anexado ao nome de todos os membros representantes, né? E no chat, no mundo. How novel! We'll be able to identify people around us. Outra coisa que já ficou clara, né? Você vai poder identificar as pessoas ao redor do mundo, né? Com o nomezinho na cabeça e com as tags de organização. E agora temos alguns dos benefícios das organizações, né? Que você está representando, que é o seu alinhamento da org, né? A sua org pode ser alinhada com a guilda, né? Que são o grupo de facções de NPCs. E isso vai te dar alguns benefícios. Will increase the org's alignment with the guild. But which guild should you pick? So all of our guilds are going to have a specific. Então o líder pode marcar uma guilda como representação, né? Tipo, a gente é alinhado com essa guilda e conforme os membros vão fazendo esses contratos dessa guilda que está marcada como alinhamento, vão ser desbloqueados tiers, né? Yeah. So how do these benefits work? Well, as your alignment with a guild, it raises, então, como esses benefícios funcionam? Bem, como só alimentar com uma guilda, conforme você vai fazendo os contratos, vocês desbloqueiam melhorias com essa guilda. Então, ele deu um exemplo da Academia de Ciências, né, na guilda de ciências. A gente pode, conforme a gente vai melhorando o alinhamento com essa guilda, a gente vai conseguindo ter melhorias na velocidade de pesquisa, por exemplo. À medida que a organização executa os contratos para essa guilda. So every member gets full benefits. Ele tá falando que você pode mudar a qualquer momento, né? E aí agora eles estão mostrando os benefícios pessoais, né? Os benefícios da sua org de fato. O fato de você representar uma guilda, uma organização e fazer os contratos representando essa organização, né? Então isso vai te dar alguns benefícios também. Or you could be depositing money and materials into org storage. Org storage? Another tease. Ooh.
Ultimately, we wanted to encourage long-term membership because we don't think you should just be able to join a well-established org and then just get everything instantly for no effort. So to put it simply, having low loyalty Aí ele tá falando que no final das contas eles querem incentivar a associação a longo prazo, né? We also wanted org leadership to be able to view members' current loyalty and use it as a tool to reward appropriately with things like ranks and permissions. And then loyalty resets to 0 when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Wait, does that mean I lose my loyalty if I change my representation away? Então ele tava falando que também muito tempo away, muito tempo a FK, vai diminuindo a sua reputação, né? Você se tornar um membro não mais ativo diminui a sua reputação, né? Isso pode até acabar voltando pro 0. Então a lealdade volta pro 0. Então tem um certo benefício de você ficar logado e participar de atividades. Larger orgs, they tend to be a pain to manage, though. With the flow of joiners and leavers, do we have any tools to help managers like me? Well, let's have a look at the members tab. E agora ele está falando sobre gerenciamento de membros, né? Porque organizações grandes tendem a ser um pouco mais chatas de se gerenciar, né? Então, através dessa aba, você vai poder manusear membros, deixar notas para os membros, ver a classificação dos membros. E tem as permissões de que cada membro faz, né? Porque temos os líderes, os oficiais. Ele está falando que apenas o líder pode definir essas permissões para cada classificação, né? Para cada cargo da guilda, da org, perdão. So, all right, so orgs form and friendship and animosities build up. Maybe my buccaneers and the fellowship of JJ don't really see eye to eye most of the time. Would be great for Ele está falando tudo bem que as organizações às vezes podem se formar amizades, né? Mas pode ser que algumas guildas não se alinhem, né? As ações não têm as ideias alinhadas, né? E eles introduzem um sistema de aliança e rivalidade. Então você vai ser possível criar alianças e a capacidade a capacidade de entrar em guerra. Maybe an org keeps attacking or stealing from you. As alianças são formadas na aceitação de duas guildas, né? De duas orgs, as duas têm que aceitar ser aliadas. E ela precisa ser multa. Você não pode forçar ninguém a ser seu amigo. E como bônus, né, as alianças terão uma outra forma de comunicação, né, uma linha de comunicação adicional, como bate-papo ou até mesmo chat de voz. Já a rivalidade não é acordo mútuo. Se alguém decide que você é o rival, então você é o rival. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. So just like now, agora eles estão mostrando como vai ser, né, a identificação de aliança e de hostilidade. Os alianças são azuis, a sua organização é verde e a organização rival é vermelha. Or people in your kill list. The kill list, people on your kill list that we mentioned before will also show up in red or orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go straight to jail card if you kill them here. Aí tem dois tipos de rivalidade, né? A vermelha é legal matar. Você é rival, as duas estão em guerra. Não tem punição de cadeia por matar, por exemplo. Já a laranja, por exemplo, é uma organização que você marcou como rival, mas ela não entrou em guerra com você. Então ela continua sendo sua rival, mas as punições são aplicadas. Então é permitido você... É um cartão direto pra cadeia.
Now, what have we learned? We're upgrading Star Citizen social tools to MMO Em um sites. sumário, né? With a new Deram um social update no app com and link proper tools to na aba manage social, parties, presence and novos arrange chats, and chats mais ricos, com Richer comandos, chat com with novas niceties normally ferramentas de present in every comunicação, game, a uma new party nova system that UI allows you to find uma nova players to interface play de with. party, Revamped que beacons and guide system mostra powered by rating and informações proficiency. de localidade, etc. Orgs. Organizações, trazer as orgs para o jogo, né? Obviously, with a new org tab, but Principalmente. also alignment. So you align your org with a guild and get benefits for your members, representations, which identifies you in the verse and gives you benefits, and loyalty to your orgs, and alliances and rivalry to identify friend from foe. A capacidade de identificar amigos, aliados, membros de organizações e rivais. But what would it look like in the unlikely event where our two powerhouse orgs came together as one? And my org, right? Yeah, it's a little teaser for tomorrow's crafting your home presentation and what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great Citizencon, guys. See you there. Ele se despede, né? Com todas essas, tudo que foi dito sobre organizações e a aba de social no geral. E eles deram um pequeno teaser do que vai ser mostrado mais a fundo amanhã no evento. Sometimes it's just the simple things, isn't it? Às vezes é as coisas mais simples, não é mesmo?